Fala aí, meu povo! Muito bom dia, boa semana para vocês. Vou fazer um resumo dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu cheguei mais tarde, cheguei já no segundo turno, comecei a acompanhar o Campeonato Brasileiro a partir do meio de setembro, então é claro que tem muita coisa aqui que vai me escapar. Eu tentei basear em números, em algumas sensações que eu tive nesses meses finais de Campeonato Brasileiro, para fazer esse apanhado aqui dos 20 times da Série A. Eu vou começar já com uma historinha para vocês, porque ontem à noite eu pedi uma pizza. Pessoal da Verdes Lírios aí, um abraço para vocês, não é publi, não, é realmente um abraço pro pessoal. E ontem pro entregador, que quando eu recebi a pizza, falou, pô, eu gosto muito dos seus comentários e tal. Eu falei, pô, que legal, muito obrigado. Ele falou, eu torço pro pior time do Brasil. E eu fiquei sem graça de chutar, porque tinham tantas possibilidades, tanto dele estar falando a verdade, falou, torço pro Sport Recife, pelo menos o pior time da Série A, como tem muito torcedor que termina esse Campeonato Brasileiro pensando que torce pro pior time do Brasil. Se você não é torcedor do Sport, você tá errado matematicamente. No final das contas, ele torcia pro Vasco. Também não tá muito errado, não. Mas a sensação que dá é que muito time foi muito mal nesse Campeonato Brasileiro, que sobra time na primeira parte da tabela. Uma coisa que eu fiquei assustado, só 7 times do Campeonato Brasileiro tiveram um saldo positivo. Do primeiro ao sétimo colocado tem saldo positivo, Bahia é o sétimo com mais 4 de saldo, e depois o São Paulo tem menos 4, o Grêmio menos 3, Bragantino menos 12, o Atlético Mineiro termina com menos 1 porque faz um 5-0 no Vasco reserva na última rodada, mas é incrível como 13 times do Campeonato Brasileiro terminaram com saldo negativo. E olha que todo mundo teve um saco de pancada para bater, que foi o Sport, ou quase todo mundo teve saco de bancada para bater. O São Paulo conseguiu não ganhar do Sport nesse Campeonato Brasileiro. Mas enfim, me dá a sensação que quase todo mundo foi mal mesmo. Claro que tem muitos méritos pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Cruzeiro, pro Mirassol nem se fala, mas a sensação geral que dá é que é um campeonato muito ruim, porque a maioria dos times vai muito mal. São Paulo, Grêmio, Atlético, Santos, Corinthians, Vasco, tem um tanto de clube grande que ficou no meio do absoluto nada, com o Santos Internacional brigando até a última rodada contra o rebaixamento. Vamos lá, gente, começando pelo campeão justo, sem asterisco, eu fiz aqui um vídeo na semana passada falando isso, o Flamengo, melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, menos derrotas, não perdeu em casa, ganhou os 2 confrontos diretos contra o Palmeiras, o que mais vocês queriam do Flamengo, só não fez o artilheiro, mas fez o jogador com mais participações diretas em gols, né? O Arrascaeta, com 32 participações diretas em gols, um justíssimo campeão Flamengo, regular o ano inteiro e ainda com punch, com capacidade de agredir o adversário, claro que no bom sentido, nos confrontos diretos contra o Palmeiras. Um ótimo ano do Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores. O Palmeiras fez um campeonato equilibrado, como o time normalmente é. O Palmeiras costuma ser um time que a principal característica é ser um time muito constante durante todo o campeonato. Não teve tantos altos e baixos assim, inclusive termina o segundo turno com 1 ponto mais do que o Flamengo. O Flamengo na última rodada jogou como jogou também, antes disso tinha melhor campanha do que o Palmeiras. O Palmeiras perdeu os 2 confrontos diretos e ainda perdeu outro confronto direto contra o Flamengo na final da Copa Libertadores. Quando você não ganha dos grandes, isso tem um preço. Termina o campeonato 3 pontos atrás do Flamengo, que ganhou os 2 confrontos diretos. E olha que o Flamengo jogou como jogou contra o Mirassol, né? É difícil fazer uma análise de 38 rodadas quando tem times que jogam menos que 38 rodadas. Mas enfim, não ganhar os confrontos diretos pesou para o Palmeiras porque ele terminou atrás do Flamengo e o confronto direto faz muita diferença para que você some ponto, o seu rival não. Simplesmente um empate naquele jogo do Maracanã, um empate em São Paulo teria feito com que as equipes acabassem empatadas em número de pontos, poderia trazer uma diferença para o campeonato. Cruzeiro, terceiro colocado, volta ao G4 depois de 11 anos, desde que o Cruzeiro tinha sido campeão em 2014, ele não tinha estado no G4 do Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente pega do que era e pintava o ano do Cruzeiro, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no início do ano falando que o Cruzeiro era um clube brega, um clube que tinha muito dinheiro, que saía gastando sem saber gastar, queria escalar todo mundo e não tinha minimamente um processo de formação de time. Chega o Leonardo Jardim e muda tudo, banca o Caio Jorge no lugar do Gabigol quando o Caio Jorge não tinha nenhum gol no ano, tira o Dudu do time, coloca o Lucas Silva de volta, ele começa a melhorar os jogadores a partir disso, tem uma forma de jogar. Faz muito mais sentido fazer futebol com início, meio e fim do que construir a casa pelo telhado. Tomara que o Cruzeiro tenha aprendido a lição pro ano que vem. Para brigar com Palmeiras e Flamengo, não dá para perder tanto ponto nos times da parte de baixo da tabela. Se a gente for pegar do Vasco para baixo, do 14º colocado para baixo, tô pegando quem fez 45 pontos ou menos, Cruzeiro perde uma do Vasco, Cruzeiro perde uma do Vitória, Cruzeiro perde uma do Internacional. Contra o Ceará, o Cruzeiro só faz 1 ponto, ele perde em casa
e empata fora. Contra o Fortaleza, aqui o Cruzeiro faz os 6 pontos. Contra o Juventude, o Cruzeiro faz 4. E contra o Sport, o Cruzeiro faz 4 pontos também. Não dá para um time que quer brigar lá em cima, que tem rivais quase infalíveis como Palmeiras e Flamengo, para nos últimos 7 campeonatos, os últimos 7 colocados do campeonato, você só vencer os 2 jogos de um deles. Então isso pesa muito, por mais que o Cruzeiro contra os times da parte de cima, contra o Flamengo, uma vitória e um empate, Palmeiras, uma vitória e um empate, Mirassol, uma vitória e um empate, Fluminense, uma vitória e um empate, Botafogo, uma vitória e um empate, Bahia, 2 vitórias. Então, se a gente for pegar dos 7 primeiros colocados, tirando o próprio Cruzeiro, ele ganha as 2 do Bahia e não perde de ninguém. Isso é muito bom, mas o campeonato também é feito dos pontos da parte de baixo da tabela e ali o Cruzeiro falhou muito. Mirassol é a grande história do campeonato, faz para mim o melhor técnico do campeonato, né? O Rafael Guanais, com o trabalho que fez, com a menor folha salarial, com o menor investimento do Campeonato Brasileiro, com um time caçula, com um time pequeno no interior de São Paulo, que não perde nenhum jogo no campeonato, que não tem grandes revelações assim, porque tem muita gente ali já rodada e que chegou para viver uma segunda juventude ou uma terceira juventude no Mirassol, né? O Reinaldo com 36 anos, quantidade de participações em gols que ele teve. É um grande trabalho de um clube que no ano que vem vai brigar para não cair, tá? Vai jogar Libertadores da América, vai viver um sonho encantado que parecia absolutamente impossível para o Mirassol. É a grande surpresa do campeonato. Se organizou, teve menos calendário que os outros times. Acho que termina o ano sem ter feito 50 jogos no Mirassol. Isso fez com que pôde descansar mais os seus atletas, repetir mais o time titular. Não é a única fonte de sucesso, porque tem outros times que também não jogaram tantas vezes assim, não conseguiram esse sucesso. Um clube que se organizou, né, com a venda do Luiz Araújo para o futebol da França, a parcela que o Mirassol ainda tinha para receber do São Paulo, 30%, organizou centro de treinamento, estrutura, deu uma boa estrutura para o pessoal trabalhar ali e conseguiu um ótimo sonho. No ano que vem vai ter mais calendário, vai ter agenda mais cheia, vai ter menos tempo de descansar, de preparar os jogos e vai brigar contra o rebaixamento. E se não cair no ano que vem, tá ótimo. Porque o Mirassol foi o 15º colocado no ano que vem, tinha sido o 4º. O que aconteceu com o clube? Não aconteceu nada. Mirassol surpreendeu esse ano. Duvido muito que vai surpreender mais anos. E não tem problema. Tá ótimo se o Mirassol simplesmente conseguir se manter mais alguns anos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quanto mais ele puder brincar de Campeonato Brasileiro, entre aspas, tá ótimo, porque não é a realidade de um clube com investimento tão pouco, um clube tão modesto, de sobreviver muito tempo na Série A. Fluminense fez a melhor campanha do segundo turno, ao lado do Palmeiras, 37 pontos, 9 jogos em casa com o Zubeldia, 9 vitórias, 1 gol sofrido. É a segunda melhor colocação desde o título do Campeonato Brasileiro de 2012 do Fluminense. Antes disso ele tinha sido o 3º colocado em 2020, também foi 5º lugar em 2022, as melhores campanhas desde aquele título lá atrás de 2012 com o Muricy Ramalho. Chega muito forte para a Copa do Brasil, tá? Já se garante na Libertadores. Se garante na Libertadores é ótimo, mas todo mundo quer ganhar título, né? Chega muito forte para os confrontos contra o Vasco e acho que quase que em grau de igualdade com o Cruzeiro. O Cruzeiro é mais constante há mais tempo que o Fluminense e o Cruzeiro compete muito bem contra os times de cima da tabela. Acho que isso dá alguma coisa a mais que o Cruzeiro, que ainda tem que passar do Corinthians. Mas hoje os 2 times mais fortes para a Copa do Brasil, sem nenhuma dúvida, são esses 2 e não se pode tratar como algo de tiro curto simplesmente essa arrancada do Fluminense, porque já são muitos e muitos jogos, é um turno inteiro muito bem e a chegada do Zubeldia melhorou muito em relação ao que era o time com o Renato Gaúcho. O Botafogo terminou na 6ª colocação, termina com 10 jogos sem perder, com 5 vitórias. Antes disso o Botafogo tinha 3 vitórias nos 10 jogos anteriores. O trabalho do Ancelotinho foi aos poucos ganhando alguma cara e o Botafogo termina pelo menos com esses 10 jogos sem perder, com essas 5 vitórias, termina na 6ª colocação, classificado para a Libertadores. E se eu não estou enganado, direto para a fase de grupos também, né? Vão os 4, mais o 5º colocado. Bom, depende aqui da Copa do Brasil, né? Para saber se vai direto ou não para a Libertadores, se eu não estou muito enganado. Deixa eu conferir isso, se eu ver se eu consigo conferir isso rápido. Ele depende do que acontecer, né? Os 5 primeiros estão garantidos na Libertadores, o 6º e o 7º estão na pré-Libertadores. Caso o Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil, abre mais uma vaga de Campeonato Brasileiro direto na Libertadores, que seria o 6º colocado, e aí abre a vaga do 8º colocado, que foi o São Paulo, abre essa vaga para a Libertadores da América, então o Botafogo ainda espera para saber se vai diretamente para a Libertadores ou não.
Bahia termina o Campeonato Brasileiro uma posição acima do ano passado. Mais uma vez vai jogar a Libertadores. Para o Bahia isso está ótimo. Quanto mais vezes jogar, melhor a Libertadores da América. Tem que se acostumar a estar ali. Tem que meio que normalizar o fato de se classificar para a Libertadores também, porque quanto mais você disputa, quanto mais você joga, a tendência é você ir aprendendo, tomando gosto pela coisa e fazendo campanhas melhores. Termina uma posiçãozinha acima da temporada passada, o que não vai mudar muita coisa. O Bahia vai jogar mais uma vez a pré-Libertadores. Eu fiz um comentário na TNT algumas semanas atrás dizendo que o Bahia andou de lado esse ano. E eu acho isso mesmo, né? Ele se classifica para a Libertadores como no ano passado, é um clube de muito investimento desde a chegada do Grupo City, só que a partir do momento que ele se classifica, o que a gente faz com isso? Caiu na primeira fase da Libertadores, caiu no primeiro mata-mata da Sul-Americana e caiu nas quartas de final da Copa do Brasil. Quartas ou oitavas, hein? Caiu para o Fluminense na Copa do Brasil muito cedo. O Bahia caiu muito cedo nas competições que ele podia disputar um pouco mais. Ganhar a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano, é meio que o que o Bahia tem que fazer hoje. É um clube com muito mais investimento do que os outros clubes ou da Bahia ou do Nordeste, então é obrigação, nem vai poder mais jogar a Copa do Nordeste, né, com o novo calendário do futebol brasileiro estando classificado para competições sul-americanas. Ele não pode jogar a Copa Regional. Eu acho que andou de lado porque, uma vez classificado, ele não fez nada. Não fez nada na Libertadores, que era um grupo muito difícil, foi eliminado, e não fez nada na Sul-Americana. Mas ainda assim é bom. Quanto mais estiver na Libertadores, é bom. Andar de lado não é ruim para o Bahia nesse momento. Ele precisa realmente se estabilizar e depois dar um passo à frente. Vamos ver se na próxima temporada, na Libertadores, ele dá um passo à frente. Se ele vai para as oitavas de final, se na Copa do Brasil ele consegue chegar a uma semifinal, quem sabe a decisão. Acho que esse é o passo à frente que o Bahia precisa dar. Estar mais uma vez na Libertadores, para mim, é um passo ao lado, porque isso ele já tinha conquistado. São Paulo, nos últimos 10 anos, só fez mais que 55 pontos 4 vezes. De 2024 para cá, ele foi oitavo, sexto, 11º, nono, 13º, quarto, sexto, quinto, 13º, décimo. É incrível como São Paulo, nos últimos anos, teve um ano no G4 e o resto meio de tabela. Mais uma vez ficando no meio de tabela, oitavo lugar para o São Paulo, uma oitava colocação culposa, por assim dizer. Pode ser que o São Paulo vá para a Libertadores com esse ano que fez. Muito ruim para o São Paulo, com o poderio econômico que o clube tem, com a camisa que o clube tem, com a tradição que o clube tem, que passe uma década completamente coadjuvante, ganhou uma Copa do Brasil, mas uma década completamente coadjuvante do São Paulo. Um aproveitamento muito ruim no Campeonato Brasileiro e que pode ser premiado de um ano com muitas lesões, com muitos problemas. Para o ano que vem, o que eu acho que o São Paulo tem que fazer é não contratar e recuperar os jogadores que estão lesionados e passar mais algum tempo nesse meio de tabela, só que andando para frente, né? Se a gente tivesse essas colocações do São Paulo com o clube sendo saneado, com o clube conseguindo fazer mais dinheiro e gastar menos, para depois poder dar um passo à frente de conseguir investir de uma forma mais sustentável, sem estrangular o clube economicamente, eu acho que estaria tudo certo. A questão é que é uma década de resultados discretos sem o clube andar para frente. Aqui está o problema do São Paulo, porque ele continua patinando em gastar muito e não ter resultados dentro de campo. Grêmio faz 5 pontos mais do que o ano passado, é o 9º lugar e é o 4º pior dos últimos 20 anos, esse 9º lugar. Ele tinha sido 14º em 2024, 17º em 2021, ano que ele caiu, e 11º em 2011. É um ano bastante discreto do Grêmio também, né? Terminando o Campeonato Brasileiro sem objetivo há muito tempo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não tinha nenhum objetivo, porque ficou longe do Bahia, 7º colocado. Esse 8º lugar, vamos ver o que pode dar. E se a gente for ver, nos últimos 20 anos, a 4ª pior colocação do Grêmio. Não caiu, então assim, uma colocação realmente é muito ruim, que é o ano que ele cai. Mas de resto, um ano bastante discreto, bastante ruim do Grêmio. O Red Bull Bragantino termina no meio da tabela. É um campeonato bastante regular, perde 18 vezes o 10º colocado e tem um saldo de menos 12, o 10º colocado, hein? Não é um time que brigou para cair em nenhum momento, termina com 18 derrotas e um saldo menos 12. Para mim, o bom do Red Bull Bragantino esse ano, o John, jogador que saiu do Palmeiras, que conseguiu se mostrar no Red Bull Bragantino, fez um bom ano, acho que se salvou nesse time e quem sabe é um jogador para outros clubes olharem. Não teve espaço no Palmeiras, mas mostrou no Bragantino. Quem precisar de um armador por aí, o John mostrou muito bom papel no Red Bull Bragantino. Atlético termina com 48 pontos, um a mais do que no ano passado, o terceiro pior em 15 anos. Teve 12 vitórias, a terceira pior colocação, né, do Atlético em 15 anos. Termina com 12 vitórias, só teve
Como é que eu anotei aqui? Só mais que no ano passado nos pontos corridos. É isso, no ano passado o Atlético teve uma vitória a menos que esse ano e foi o pior ano dele em número de vitórias nos pontos corridos, que ele conseguiu 11. Inclusive no ano que ele caiu, tinha mais times que disputavam e tal, ele ganhou mais vezes. Muito ruim o ano do Galo, né? Muito ruim mesmo, chega à final da Sul-Americana e não ganha, um jogo que eu acho que deveria ter ganhado, o Atlético é mais time, tem mais orçamento que o Lanús e tal. É um clube que está se endividando, porque além de tudo tem uma dívida que vai crescendo, porque é dívida bancária, então tem juros, os juros no Brasil estão em 15%, então a dívida do Atlético só aumenta, tudo que ele ganhar mais do que ele gastar, basicamente não é para pagar a dívida, é para pagar os juros da dívida, é simplesmente para enxugar gelo. O Rafael Menin disse no meio desse ano que se o Atlético fosse gastar o que ele ganha, ele seria o Ceará caiu, e seria mais ou menos, esse seria o justo, né? Fair play, gastar o que você ganha. O Atlético vai fazendo aportes, assim, fez aportes algumas vezes, investe muito, tem que estar atrelado a resultados esportivos e os resultados esportivos não vieram. Time de meio de tabela, ganhando muitos poucos jogos, fazendo um ano muito ruim, termina o ano de mal com seu torcedor, com o torcedor não vendo em campo um time identificado com ele, e além de tudo, com uma dívida que não para de crescer. Vamos ver o que vai ser o 2026 do Galo. Santos terminou com 4 vitórias e 2 empates nas últimas 6 rodadas. O calendário para o Santos no final do campeonato era bastante bom, né? Com Juventude e Sport rebaixado, com Cruzeiro com time reserva, com Palmeiras com time reserva também. Conseguiu um resultado importantíssimo que foi não perder do Internacional no Sul. E termina um ano tranquilo. Com o Neymar em campo, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas em 20 jogos. O Neymar jogou um pouco mais do que um turno. O aproveitamento do time com Neymar é de 53% e ele seria o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Neymar sempre produz um mas, né? A pessoa odeia o Neymar, aí argumenta que o Neymar só está machucado, que o Neymar não faz 50% dos jogos, que o Neymar não consegue entrar em campo, mas quando joga é muito bom. E a mesma coisa a pessoa que ama o Neymar, que o Neymar é ótimo, que essa geração é Messi, Cristiano depois do Neymar, um dos grandes nomes do futebol mundial, ele inspira muitos garotos no futebol mundial, mas não consegue jogar sempre, mas o extra-campo. Então o Neymar sempre produz esse mas, que faz dele um ótimo personagem como jogador e um ótimo personagem para o futebol, mas que sempre produz tudo isso, mas, ou não é nada disso, mas. Então equilibram as coisas. O certo é que com ele em campo o Santos é muito melhor. O certo é que a tabela do Santos na parte final do Campeonato Brasileiro era ótima e permitiu que o Neymar brilhasse, que o Santos não caísse e que ainda terminasse à frente do Corinthians, terminasse ainda numa 12ª colocação, que parece meio irreal para o drama que o Santos viveu, mas essa arrancada nas rodadas finais explicam isso. O Corinthians termina com 47 pontos, que é a 2ª menor pontuação desde o ano que ele caiu, quando ele fez 44. Em 2018 ele também fez 44 e foi o 13º, assim, é uma das piores, né? 47, só 2 vezes ele fez 44, é uma das piores pontuações do Corinthians, com um clube que tem o 3º maior orçamento do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, e olha que o Palmeiras ainda vende muitos jogadores, assim, a receita ordinária, né, que você não conta com uma receita extraordinária que é a venda de jogador, porque você nunca sabe quando que vai vender jogador, o Corinthians ainda ganha mais dinheiro que o Palmeiras, só que gasta tão mal, se embola nas próprias pernas tanto, que tem isso daqui que a gente está vendo, 47 pontos, a 2ª menor pontuação desde o ano que caiu. Segunda menor pontuação do Corinthians nos últimos 15 anos, por assim dizer. Mais do que isso até. Então, não tem jeito, gente. Ganhar muito dinheiro é ótimo, ser um canhão como clube é excelente, você tem um poderio econômico ótimo, você tem capacidade de contratar, você tem capacidade de gastar, e a partir daí você tem que contratar e gastar bem. O ano político do Corinthians foi um caos absoluto, não sei se vai ter paz a partir de agora ou não. Institucionalmente o clube está em frangalhos, então ele precisa se reestruturar como clube, porque grana ele ganha, que é o mais difícil, tá? O mais difícil é ganhar dinheiro. Tem clubes grandes, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, que não tem condição de ganhar a quantidade de dinheiro que o Corinthians ganha. Não tem condição. Eles não têm torcida que o Corinthians tem, para ter patrocínio, para ter cota de televisão que o Corinthians tem, para ter match day que o Corinthians tem, embora outros clubes como esses que eu citei aqui têm grandes torcidas capazes de encher o estádio, mas o Corinthians ainda ganha muito dinheiro com o ingresso ali. A questão é que precisa gastar bem. Não dá para gastar a quantidade de dinheiro que o Corinthians gasta mal, a dívida que o Corinthians tem, e terminar o ano da forma que está terminando. Ainda pode ganhar a Copa do Brasil, a partir daqui se joga um outro campeonato,
fecha a conta, passa a régua e começa de novo, mas o ano é muito ruim pro tanto de dinheiro que esse clube tem e o que se faz dentro de campo. O Vasco foi o terceiro time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro. Nos pontos corridos só terminou 4 vezes entre os 10 primeiros, desde 2003. O Vasco só 4 vezes terminou entre os 10 primeiros. Em 2017, que ele foi sétimo, em 2012, que ele foi quinto, em 2011 ele foi vice-campeão, em 2006 ele foi sexto colocado. Com o Fernando Diniz, tomou 51 gols em 31 jogos, isso daqui é uma barbaridade, isso daqui não pode acontecer, uma média de quase 2 gols por jogo, não dá para competir tomando 2 gols por jogo, aproveitamento de 41% com o Fernando Diniz. Teve uma sequência de 6 vitórias em 7 jogos, e basicamente é isso daqui que salvou o Vasco, que antes vinha de alguns empates jogando até bem, mas tomando essa quantidade de gols, você vai perder ou empatar, inclusive se jogar bem, né? Inclusive se você tiver um bom futebol, se você construir bastante, se você dominar seu adversário. Mas se você tomar gols como o Vasco toma, você vai perder muitos pontos e não dá para competir com isso daqui. Fernando Diniz ficou muitos jogos no Vasco, tá? São mais de 30 jogos com Fernando Diniz, 31 jogos e 51 gols tomados. É uma barbaridade absoluta. Vitória. Nos últimos 6 jogos em casa ganhou 4 para se salvar. Com Jair Ventura venceu 7 dos 14 jogos que fez, um aproveitamento de 55%. Jair Ventura chega depois daquele 8-0 que o Vasco sofreu do Flamengo. Tem 3 jogos ali que eu acho que ele ganha ele ganha do Ceará e perde 2, alguma coisa assim. Ele perde do Vasco 4-3 e vai para uma data FIFA, volta ganhando o Bavi e a partir daí muda a chave do Vitória e ele consegue essa super arrancada para se salvar e se manter na primeira divisão, uma história belíssima do Vitória, né, de arrancada nesse Campeonato Brasileiro. Termina à frente do Internacional, primeiro time fora da zona. O Internacional conseguiu se salvar aí também de uma Sul-Americana. Folha salarial do Internacional de 21 milhões de reais por mês, contrata o Borré por quase 7 milhões de euros, faz vezes 6, 40 milhões de reais no Borré, que termina o ano com 5 gols no Campeonato Brasileiro. O objetivo traçado pelo próprio Internacional no início do campeonato era o 6º lugar. Ele foi o 18º no segundo turno, terminou o campeonato na 16ª colocação. No segundo turno ele foi o 18º, só ficou à frente do Juventude e do Sport. Fez 1 ponto a mais e uma posição a mais do Internacional que caiu em 2016. É um time com uma campanha basicamente de rebaixado. A última rodada conseguiu se motivar muito, com a Abel Braga ali, um cara para mudar pelo menos a motivação e o astral dos jogadores dentro de campo. Não vou nem falar das declarações desastrosas do Abel, né, porque acho que tá bastante dito já, mas conseguiu se salvar porque na última rodada teve uma mobilização ali, conseguiu entrar bastante motivado contra o Red Bull Bragantino, vencer e que 2 resultados também ajudassem, que Fortaleza e Ceará não vencessem seus jogos, porque entrou afundado o Internacional. Ontem era um dia de comemorar, de vibrar, de celebrar a permanência na primeira divisão e a partir de hoje, segunda-feira, acabou a festa do Internacional, acabou comemoração, alívio e cabeça fria para pensar o que fez de errado e não repetir. Acabaram as comemorações. Para Inter e para Santos também, que salvou na última rodada, os 2 clubes grandes que estavam ameaçados, acabou a festa, tá? Acabou a comemoração e é pensar o que fez de tão errado o Internacional para com uma folha salarial dessa, com o investimento desse que teve, ter a 3ª pior campanha do segundo turno e ter um campeonato horroroso como fez o Inter. Ceará, nos últimos 16 anos jogou 8 vezes a Série A do Campeonato Brasileiro, 8 vezes a segunda divisão, é um clube que sobe e desce, chegou a se manter por 5 anos consecutivos na primeira divisão. O Ceará nos últimos 12 jogos, ele venceu 2 e empatou 3. Ele precisava de muito pouco para não cair e não conseguiu fazer, né? O Ceará fez aqui 6 mais 3 pontos, 9 pontos nos últimos 36 e por isso caiu. 2 pontinhos a mais aqui tinha se salvado, não foi o suficiente essa campanha horrorosa do Ceará, inclusive em casa nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, para jogar mais uma vez a segunda divisão. O Fortaleza surpreende muito caindo, era um Fortaleza de Libertadores da América, o ano se fez muito longo para o Fortaleza, que vinha numa boa sequência de estabilidade de passos à frente no Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato que passa por cima se você não está preparado para ele. E o Fortaleza fez um início muito ruim de Campeonato Brasileiro. Dizem, né, não vi nada de informação que eu tenha, que o trabalho do Vojvoda bateu no teto e que depois de muito tempo de relação fica difícil mesmo ter uma relação mais contínua e que ali a coisa ficou ruim com o Vojvoda por muito tempo. E o Fortaleza manteve o Vojvoda pelos serviços prestados
enfim, saber a hora de trocar e a hora de terminar nem sempre é fácil, e o Fortaleza não soube. Venceu 5, empatou 4 nos últimos 12 jogos, ainda assim caiu. Claro que o torcedor do Fortaleza vai sentir muito aquele empate com o Ceará no último minuto e tal, mas ele não cai por conta desse empate contra o Ceará, ele cai porque no início do campeonato foi muito ruim. Nos últimos 12 jogos, ele venceu 5 e empatou 4. Ele fez 19 pontos, né? 5 vitórias dá 15 pontos, mais 4 empates, 19 nos últimos 12 jogos em 36. Faz mais do que 50% dos pontos nos últimos 12 jogos do campeonato. É porque antes fez uma campanha tão ruim que não dava para se segurar. Então chegou sem nenhuma margem de erro, tinha que ter ganhado do Botafogo e não conseguiu. Juventude, menor receita, menor folha salarial da primeira divisão, mais ou menos ali junto com o Mirassol. É normal que o Juventude caia, porque 1 mais 1 tem que dar 2. Time que investe pouco, que gasta pouco, que não tem como contratar grandes jogadores, o normal é que caia. O que não é normal é que o outro, como o Mirassol, faça a campanha que faz. O normal mesmo é pouca receita, pouca folha salarial, pouco investimento, rebaixamento. O Sport, segunda pior campanha da história dos pontos corridos. Chapecoense em 2021 tinha feito menos pontos. 19 jogos sem vencer, a pior sequência da história do clube. Metade dos pontos do vice-lanterna. O Sport fez metade dos pontos do Juventude, um ano horroroso do Sport, que não tem tão pouco investimento assim, folha salarial tão baixa assim, é um clube de investimento razoável até, que deveria ter feito muito mais. Não só tentado se manter na primeira divisão, mas o tanto que o Sport se desanimou e que foi rebaixado tão cedo, com essa campanha tão horrorosa, tinha que ter feito muito mais o Sport Recife. Meu povo, é isso daqui em quase meia hora de resumo de Campeonato Brasileiro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha falado do time de vocês. Se eu não falei porque o time de vocês jogou a segunda divisão. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos também, a semana de Champions League. Eu vou trazer conteúdo aqui para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau, hein? Até mais.